Já estamos de volta com a edição manhã desta quarta-feira e você já sabe, né? Hoje é dia de Fala Doutora aqui no Edição Manhã. E o tema de hoje é transtorno do estresse pós-traumático, uma condição que está associada a situações assustadoras e extremas que causam sentimentos de medo e impotência também. Entre 15% e 20% das pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas em casos de transtornos traumáticos, por exemplo, violência urbana, agressão física, abuso sexual, acidentes, catástrofes naturais, é tanta coisa, essas pessoas, nesses de 15% a 20%, podem desenvolver esse tipo de transtorno. E para conversar com a gente, você já sabe, toda quarta-feira nós recebemos a médica neurologista, a doutora Mayra Costa. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Como a gente sempre fala, né? Falar é uma prevenção, né? A informação é uma grande prevenção. Mesmo que seja falar pouco, né? Mas já alerta as pessoas, já pode fazer com que as pessoas ir ler isso, né? Se informar sobre isso para não ter a informação ou ter pensamentos, ideias erradas ou tirarem conclusões erradas. Informação de qualidade, né, doutora? Sim. Que isso faz toda a diferença e é o papel do Fala Doutora aqui no Edição Manhã. Doutora, existem, como a gente falou, diversas causas, né, que ajudam no desenvolvimento desse tipo de transtorno. A gente pode listar as mais comuns? Existe isso? Sim. As causas mais comuns do estresse pós-traumático, e como eu estava falando para você, isso é tão, vou chamar, comum, ele realmente existe de verdade, que tem no CID, que é o Código Internacional de Doença. Não vou lembrar agora o número, mas tem estresse pós-trauma, né? Então, isso é comum, isso de verdade acontece. As causas mais comuns está relacionado à questão da violência sexual em si, a violência não só a doméstica física, mas mais em especial na violência sexual. No caso, vamos dizer assim, dos estupros, tá? Isso é o mais comum. A questão da violência de uma forma geral, quando a gente fala violência urbana, você ser vítima de um assalto, do sequestro é muito comum, tá? Aquele susto de que você foi furtado de forma inesperada, mas em especial os assaltos em si e os sequestros. Tá? Quais os sintomas, doutora, após esse trauma? Às vezes a pessoa não se dá conta de que ela está passando por esse transtorno. Isso. O que ela pode perceber? É como se fosse assim um choque, né? Você passa por aquilo, você até dá, eu digo assim, você até dá conta, né? Na hora a situação se resolve, etc. Por exemplo, um acidente de carro, né? Uma doença, ser vítima de um diagnóstico de uma doença que você jamais imaginaria. Aí você, né, a cabeça, nossa, eu posso morrer, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Então, assim, você às vezes, no momento, você até passa pela situação, mas depois aquilo fica tão assim temeroso, vamos dizer assim, fica guardado, né, no cérebro, que você fica sobressalto. Né? Você não relaxa. Isso, por exemplo, aí você passa por uma rua escura. Nossa, eu já fui assaltada, então você não vai querer mais passar pela rua, você não vai querer mais andar sozinho, né? Você vai desenvolver, vamos dizer assim, medos, né? Nossa, ali não passo por ali. Ver um homem, uma coisa, a pessoa vítima do estupro, não passa ali, tem aquele homem ali, né? Então você começa a desenvolver medos em situações que às vezes pra gente que nunca passou por nada parecido, vai dizer, nossa, mas tá com medo disso, não tem problema passar por ali. E a gente até falou da questão do exemplo da chuva, né? Às vezes você olha assim e fala, a gente vai ter medo de temporal, de vento, mas quem passou por um trauma, isso, é o que você falou, tem uns gatilhos ali. Aí você desenvolve, por exemplo, que é esse lance de chuva, é muito comum. Parece bobagem pro outro, né? É uma das fobias bem comuns, mas, por exemplo, alguém que já passou por um momento que a casa encheu d'água, que destelhou, né? Que caiu um raio perto de casa, que aconteceu com alguém da família dele, próxima, e aí a pessoa ouviu o barulho da chuva
Ela sempre espera o pior. É inconsciente. O cérebro faz tchum. Eu digo assim, acende uma luzinha e desencadeia, né, aquela coisa hormonal da sensação de medo, de fuga. Como é que eu posso me preparar se eu tiver que fugir, se eu tiver que correr, se eu tiver que me proteger, né? Então você fica sob esse estresse, essa sensação desse estresse. De estresse constante. Nós temos uma participação direto das ruas. Vamos falar ouvir, na verdade, a dúvida da Laurita. Quais os impactos dos traumas na mente? É você o medo, né? Vamos dizer assim, você vive, entre aspas, assim, sobre o efeito do medo. Em alerta. Em alerta, né? A grande maioria das pessoas, dependendo, vamos dizer, principalmente nesses principais, que a gente falou, da questão sexual, da questão da violência urbana, a grande maioria das pessoas, elas têm que ir para a terapia. Né? É é um dos tratamentos mais eficazes, porque você vai ter que trabalhar essa sensação para você afastar de você esse medo. Porque eu digo assim, o cérebro da gente, a gente imagina. Eu digo, sem querer, a gente vai na lua e volta em segundos. Você imagina sob o medo. E aquilo se torna real, né? Os nossos pensamentos Exato, você imagina. Você tem a imaginação, tá vendo uma coisa ali que para mim eu faço, nossa, não é verdade, não tô vendo. Mas a pessoa tá tão sob alerta, com tanto medo, que ela é capaz de imaginar, de ouvir. Aquela sensação toma conta dela. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre tratamento. Há tratamento, há cura. Sim. Em relação a tratamentos, você já falou da questão da terapia, que é muito interessante. Há, de repente, a necessidade também de medicamentos nesse processo? Sim, pode ter. Porque, assim, a pessoa, às vezes, ela não está ali o tempo todo ali, né? Vão ser episódios, vão ser situações. Muitas vezes o paciente ele não consegue trabalhar, porque ele foi vítima do sequestro, do trauma, quando ele ia para o trabalho. Né? Entendeu? Alguma coisa aconteceu que liga, né? Você assim, o cérebro ele faz aquelas associações. Então, se eu fui para o trabalho, se eu fui do shopping, se eu fui passear, se eu fui numa viagem, né? Então, quando a coisa imediatamente aquilo vem em tona na sua mente, você engessa, você tem aquela sensação de medo, de pavor mesmo, né? Então, muitas vezes perde o sono. É um paciente que a grande maioria, ele pode começar a ter alterações do sono, sensações de ansiedade, até mesmo depressão. A pessoa se isola, né? Tem a sensação de tristeza mesmo, se isola, apatia. Então, dependendo do que ele desenvolver, além de, entre aspas, só o medo, ele muitas vezes pode precisar, sim, da questão medicamentosa, sem dúvida. O importante é que tem tratamento e dá para viver melhor mesmo diante de uma situação dessa, né, doutora? Sim, além do tratamento, existem também outras medidas que podem ajudar essas pessoas a de repente, terem mais qualidade de vida? É assim, quando você identifica, né, vamos dizer assim, o que te causou. Então, assim, foi depois disso, ponto. Aí onde eu digo que a terapia vai ajudar, né? Porque aí a pessoa tem que encontrar, como assim, é como se você tivesse que como é que rebobinando, que eles falam. Rebobinar, cérebro. Vamos falar da nossa idade. Né? Para poder você encontrar o cérebro, encontrar o cérebro, encontrar outras alternativas. Entendeu? Seja mudar de caminho, seja mudar de ambiente, às vezes seja até mudar de trabalho, mudar de casa. Diante das suas possibilidades, muitas vezes você vai ter que fazer mudanças, né, para aquilo não ficar sempre à sua mente. Então, primeiro, identificar o que causou esse transtorno do estresse pós-traumático e, a partir disso, fazer ali algumas mudanças para ajudar você a viver melhor. Sim, Mas tem que descobrir a causa. Na grande maioria das vezes, sim. E às vezes, vamos dizer, tem aquelas fobias que elas não são consideradas estresse pós-trauma. Porque o estresse pós-trauma está ali, né? Foi depois disso. Certo. Então, assim... Então, isso já fica ali, né? Já está ciente. E a partir daí eu desenvolvi isso, eu desenvolvi aquilo, eu desenvolvi medos. Então, e aí onde entra a questão da terapia, porque a terapia, né, ela vai puxar a partir dali, né? Para ver assim, como é que eu posso te ajudar a mudar, né? O terapeuta a mudar. Vai mudar o caminho, vai mudar o trabalho, vai mudar o horário. Como é que você vai conseguir relaxar diante disso, né? Então, assim, a terapia nessa questão, para mim, ela é fundamental. Perfeito. Bom ouvir, né, também de uma profissional da saúde
falando sobre a importância também de outros tratamentos, né? Que se unem ali, de fato, à medicina para trazer esse bem-estar. Sim, ó, você quer ver uma coisa assim, rapidinho, uma coisa que algumas pessoas, o pós-Covid, a pandemia, né? Desenvolveu, não com tanta agressividade a questão do estresse pós-trauma, mas quase considerado isso, porque pessoas que tiveram Covid, pessoas que quase chegaram a ser entubadas, pessoas que foram entubadas, então imagina, Sim. você foi entubada, você sabia que você podia morrer, Sim. porque ele fica gravado. Né? Então você ainda ouve de pessoas dizer, não quero nem voltar no hospital, que eu me lembro. Pessoas que perderam pessoas queridas, né? Então aquilo fica gravado. Então a pessoa muitas vezes não quer nem falar naquilo. Um exemplo bem real e muito recente para a gente ainda, visualizar, né? Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto. Daria pra gente ficar. Não é? Mas é o que você disse, já traz esse alerta para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, né? E sempre estejam com a gente, pessoal. A gente se vê na próxima quarta. Com certeza. Combinado! Então, sobre transtorno de estresse pós-traumático, a gente conversou com a doutora Mayra Costa. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um Fala Doutora. Você fica agora com Alerta Total e eu te vejo amanhã a partir das 10. Beijo, até lá!